Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Projeto Elétrico com AutoCAD. Esta é a nossa aula de número 32. Nesta aula nós vamos aprender a fazer o dimensionamento do alimentador do quadro, do circuito alimentador do quadro. Antes de começar a aula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal e, se gostar do vídeo, não deixe de curtir, de dar um joinha, que isso vai nos ajudar bastante. Muito bem. Lembrando, pessoal, que esse dimensionamento do alimentador que eu estou fazendo aqui, ele vale para uma instalação residencial, tá? A gente pode fazer alguns arredondamentos que em outros tipos de quadro não é possível. Então, no dimensionamento do quadro, do alimentador do quadro em uma residência, o alimentador do quadro deve ter, no mínimo, a mesma seção circular do ramal de entrada do padrão, respeitando o limite de queda de tensão estabelecido para o trecho. Na nossa aula de número 11, nós fizemos o dimensionamento do padrão e chegamos lá a um ramal de entrada, que é um padrão categoria B2 com um ramal com um cabo de 25 milímetros quadrados e disjuntor de 80 amperes. Isso está lá na aula número 11. Nós não podemos utilizar do padrão até o nosso quadro um condutor com seção inferior a 25 milímetros quadrados. É um erro comum de você ver por aí, tá, gente? O pessoal costuma usar um condutor menor. Não pode, tá? Porque aí você vai estar utilizando uma capacidade de corrente diferente da que foi dimensionado no padrão. Não tem sentido nenhum, né? Põe um condutor de seção menor, ele tem uma capacidade de corrente menor, além dele não estar coordenado também com a proteção, que foi uma proteção dimensionada para o ramal de entrada do padrão. Muito bem, então, nós vamos ter a seguinte situação, ó. Eu tenho lá o padrão, que a gente já sabe que tem um disjuntor de 80 amperes lá, certo? Que foi dimensionado na aula número 11. Eu tenho meu quadro que está lá dentro da residência, e tem as cargas, né, que são as cargas que você tem na residência. Eu tenho aqui o circuito alimentador, que é o que nós vamos estar dimensionando, tá? E tem aqui os circuitos terminais, que são os circuitos que vão para as cargas, que vai partir do quadro e ir até as cargas. Opa, desculpa. Eu vou considerar 1,5% de queda de tensão do quadro até a carga, tá? E vou considerar 1,5% no circuito alimentador, que seria do padrão até o quadro, ou seja, eu vou admitir que eu tenha no máximo aqui, ó, do padrão até qualquer carga, no máximo 3% de carga, de queda de tensão, ok? É uma consideração minha, lembrando que nós aprendemos lá na aula 26, né, que a gente falou de queda de tensão, que essa queda do padrão até a carga, ela não pode ser maior do que 5%. Ok? Eu estou fazendo essa consideração. Pode fazer outro? Pode. Eu poderia, por exemplo, pôr 2 aqui, 3 aqui, não há problema. Não pode, somando as duas, não pode passar de 5%. Ok? Esse circuito alimentador aqui, ó, nós vamos partir do princípio que ele vai ser igual ao ramal de entrada. Nós dimensionamos aqui no ramal de entrada um padrão categoria B2 que contempla um cabo de duas fases, né, de 25 milímetros e o neutro de 25. O que eu preciso fazer? Eu só preciso agora conferir se esse cabo 25 aqui vai proporcionar uma queda máxima de 1,5. Tem que ser igual ou menor do que 1,5. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Essa expressão aqui a gente aprendeu na aula número 11, a expressão para a gente calcular um condutor utilizando o critério da queda de tensão. Então eu coloco lá um valor de queda de tensão e chego no condutor. Eu poderia colocar aqui 1,5%, tal, a corrente posso considerar a corrente de 80 amperes, que é a corrente máxima que o disjuntor vai deixar passar, e chegar num condutor. E depois comparar ele com o de 25 que eu já tenho pelo método da capacidade de corrente, que foi o critério que foi utilizado para dimensionar o padrão. Mas eu vou fazer diferente, ó. Eu vou isolar esse valor aqui, ó, de queda de tensão e vou fazer o que, ó? Utilizando essa expressão aqui, na verdade o que eu fiz, pessoal? Isso aqui que estava dividindo, eu passei para lá multiplicando, e o que estava aqui, passei para cá dividindo. Então a expressão ficou essa aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar esse cabo de 16 milímetros quadrados, de 25 milímetros quadrados,
e vou verificar quanto que ele vai proporcionar de queda e se essa queda vai me atender, tá ok? Foi só isso que eu fiz aqui. Eu isolei, né, a queda de tensão para calcular a queda de tensão ao invés de calcular o condutor, que foi o que eu fiz na aula número 11. Aí substituindo aqui, ó, o comprimento é 25 metros, que é a distância do padrão até o quadro. A corrente é de 80 amperes. Por que 80 amperes? Porque o meu disjuntor é de 80 amperes lá no padrão, ou seja, eu não vou ter uma corrente maior que 80 amperes, se eu tiver ele vai abrir. Ok? A tensão 220, estou considerando 220 volts de tensão aqui no circuito bifásico. E o condutor, eu estou considerando o condutor do ramal de entrada, que já foi dimensionado lá 25. Ok? Isso aqui é a resistividade, né? Que é isso aqui. Aí eu vou verificar aqui de quanto que vai ser essa queda, se ela vai ser menor do que 1,5, ou igual, né? Não pode ser maior. E eu fazendo esse cálculo aqui, ó, eu vou chegar a 1,25, ok? Por cento. E me atende, porque a minha proposta era de, no máximo, 1,5. Então, a partir desse cálculo aqui, eu posso dizer que o alimentador do meu quadro, ele vai ser um alimentador de dois cabos de 25 e o neutro 25, ou seja, é o mesmo que eu dimensionei lá na aula número 11, na aula que nós dimensionamos o padrão. Ah, Newton, mas e o critério do curto-circuito, da sobrecarga que a gente viu, né, na aula de dimensionamento de condutor? Pessoal, para um alimentador de quadro de residência, se você quiser fazer todos aqueles critérios lá, pode fazer que ele sempre vai atender, tá? Isso nós estamos falando para residência que é ligado numa rede de baixa tensão. Quando você está fazendo isso para uma instalação industrial, é outra conversa. Se você quiser fazer como exercício, pode fazer que você vai ver que ele vai atender. O mais importante aqui é fazer essa conferência de queda de tensão. Às vezes você tem uma chácara, por exemplo, um sítio, né, que o padrão está muito longe da residência, lá de onde está o quadro. Você pode ter problemas se você não fizer esse cálculo aqui, você vai chegar com uma queda muito longe lá. Aí pode acontecer o quê? Pode acontecer do seu circuito alimentador do quadro ter uma seção maior do que a do padrão, do que a do ramal de entrada do padrão. Aí não tem problema, o que não pode nunca é ser menor, ok? Pessoal, era isso por hoje, por essa aula. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo, ok? Então valeu, muito obrigado, até a próxima aula.